Olá, sétimo ano, bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Estou bem aqui. Hoje nossa aula será gravada porque é um tema novo e às vezes eu tenho medo de vocês, assim, questão de internet, cai, entra, sai, não está entendendo o conteúdo. Então eu vou gravar hoje. Na próxima aula a gente entra ao vivo com exercício e com um debate, assim, pra gente tirar todas as dúvidas, tá bom? Não se preocupem que tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo. Capítulo 5, página 71, tá? Do livro de vocês. Quem não tiver o livro, eu vou deixar as páginas para que vocês façam a leitura. Não esqueçam que filosofia sem leitura fica complicado, né? Para ler, tá, gente? Eu amo, tu amas, nós amamos. Olha aí uma conjugação verbal para vocês. A professora, e a aula é de português? Não, é filosofia mesmo. Mas pelo título, você já deve estar percebendo que a gente vai falar um pouco sobre sentimento. E que sentimento é esse? O amor, tá? O amor é querer estar perto, se longe, mais perto, se perto, né? Vinícius de Moraes, é um poema muito bonito esse. No todo é um poema muito lindo, tá? A importância dos sentimentos. Então, creio que vocês vão adorar esse tema. Vamos lá. Comumente, concebemos o ser humano como um ser político, social, histórico e cultural. Todavia, esquecemos-nos às vezes de enfatizar que ele também possui sentimentos. Amar, sofrer, sentir alegria, magoar-se e viver intensas paixões. O termo sentimento advém do verbo sentir, que significa perceber, pensar, experimentar, ser impressionado ou afetado por algo. Engana-se quem acha que o verdadeiro afeto é construído com meras emoções ou sentimentos repetidos. Ao contrário, a afetividade se desenvolve por meio de uma relação social, vivenciada entre os dois indivíduos que pactuam do mesmo respeito mútuo, da admiração e de nobres gestos de fidelidade. Claro, o afeto não surge de algo planejado ou calculado previamente. A afetividade é gerada pela espontaneidade, suavidade, por simples gestos de colaboração e por momentos de cooperação. A afetividade se manifesta por meio do amor, da amizade e da paixão. Esses nobres sentimentos são essenciais à vida humana. Os sentimentos são construções sociais e afetivas, tá, gente? Como o texto diz, a afetividade, ela não é um relâmpago, puf, caiu, ai, tô cheio de sentimentos, não, tá? A afetividade vem por meio de uma relação mútua entre as pessoas, tá? É quando se há mais do que aquele súbito sentimento de gostar, mas quando se compartilha algo, seja dores, sofrimento, seja alegria, seja paixão, seja amor, quando você começa a compartilhar com outra pessoa, com outras pessoas algo, se torna aí uma afetividade, tá bom? Então, essa afetividade, ela é manifestada pelo amor, pela paixão, pela amizade. Então, são sentimentos. E esses sentimentos, eles são construções sociais e afetivas. Então, quando eu falo de social, eu estou falando o quê? Do meio que a gente vive, ok? Momentos de reflexão. Cartas de amor. Gente, isso aqui é um textinho do Fernando Pessoa, muito legal. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como outras ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas, mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera no tempo que escrevia, sem dar por isso cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Né? Um texto aí do Fernando Pessoa, onde ele fala de sentimentos que muitas vezes a gente acha assim, que coisa chata, ridícula falar isso e tal, mas são sentimentos. E aí no próprio poema ele fala que muitas vezes ridículo é quem nunca
expressou tal sentimento por outra pessoa. Lembrando aqui, meus amores, que quando eu falo de cartas de amor, não estamos falando só do amor mútuo, aquele amor carnal, mas estamos falando do amor num sentimento mais universal, tá bom? É um amor de afetividade, um amor que pode ser do pai para a mãe, dos irmãos, de primos, de amigos, na relação de professor e aluno, tá entendendo? Então, é um amor maior, ok? Friedrich Nietzsche disse que há sempre alguma loucura no amor. Olha o Nietzsche aí. Mas há sempre um pouco de razão na loucura. O que você acha disso? Olha o que Nietzsche falou. Nietzsche é complexo. Vocês, de vez em quando, vocês ficam aí queimando a cabeça por causa de Nietzsche. Nietzsche fala que há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre um pouco de razão na loucura. Eu vou deixar vocês pensando aí sobre esse texto. Depois da aula, a gente volta a essa frase aí, pra gente falar um pouquinho sobre ela, tá? Os filósofos do amor. 2 milênios de ideias sobre o amor, né? De Sócrates e Simone de Beauvoir. É um livro que traz um pouco, né? Fala assim do amor e fala de Nietzsche também. E é uma indicação de um livro que quer saber um pouco sobre os filósofos do amor. Mais na frente, vamos continuar a nossa leitura. Manter uma relação afetiva requer paciência e compreensão. Infelizmente, em um mundo tão agitado como o nosso, fica cada vez mais difícil cultivar os sentimentos. Precisamos, dessa forma, elencar ordens de prioridade, né? Família, trabalho, amigos, né? Isso é uma pergunta. Qual deve ser a ordem no ranking de nossas vidas? No mundo governado pelas relações superficiais e muitas vezes descartáveis, né? Vale a pena valorizar os nobres sentimentos. Não podemos repudiar uma agradável convivência com os nossos pais, nossos amigos, etc. Essas práticas afetivas são duradouras e nos proporcionam reais momentos de felicidade. Então, aqui na leitura, ela fala assim, será que deve existir um ranking de sentimentos? Será que eu devo amar mais alguém do que outro? Amar mais o meu pai do que minha mãe? Mais o meu irmão do que meu pai? Como é que esse amor funciona? Como é que esses sentimentos funcionam em um mundo tão agitado e corrido como o nosso, né? Na verdade, o que o autor quer trazer para vocês é que não existe um ranking de sentimentos. Existe aqueles valores, aqueles momentos que vai nos trazer uma solidez do nosso sentimento. Lembra que eu falei que o sentimento não é um raio que cai e você está sentindo, mas são relações duradouras. Então, até por um professor, você pode ter um sentimento muito enorme e sentir uma falta muito grande daquele professor no futuro. Porque aquele professor lhe passou segurança, porque aquele professor lhe passou um amor pelo saber, por aquilo que ele estava querendo passar para você, porque ele foi cuidadoso com você num certo momento que ele viu você com dificuldade de alguma coisa, de alguma tarefa, de algum conteúdo, porque ele lhe deu uma atenção. Então, aquele professor lhe demonstrou um gesto, ele criou com você uma relação de segurança, né, de carinho, de atenção, que durante o ano todo, gente, a gente tá falando de um ano todo de convivência, demonstrou um sentimento, e você criou um sentimento pelo professor. Então, não é errado esse tipo de sentimento, isso realmente é um sentimento sólido, tá? É uma afetividade. Então, muitas vezes você não conhece seu pai mora muito distante, você só conhece sua avó, sua mãe, seus irmãos. Então, o fato do seu pai estar lá distante e você não ter essa convivência com ele, de você não ligar para ele sempre que quer, de você ter essa dificuldade de relação pai e filho, faz com que você não seja obrigado a ter um sentimento por ele. Você tem um respeito a seu pai e tal, mas você não tem um sentimento, porque o sentimento, ele, como eu disse a vocês, não é o raio, né? Ele tem que ser gerado, ele tem que ser mútuo. Mas por causa disso, você também não precisa ter ódio, né? Você tem respeito, tá? Então, isso é um pouquinho que o livro quer falar. Não existe ranking de sentimentos. Você não precisa se sentir culpado de gostar, por exemplo, mais de um primo, de um avô, né? De um tio que está perto de você do que um pai ou uma mãe que está tão distante, né? E não é presente. Você não precisa se sentir culpado por isso, né? Você deve se sentir realmente consciente dos seus sentimentos.
ok? E também o sentimento, gente, tem um porém aí, bem grande, que eu quero deixar bem claro para vocês, tá? Às vezes a gente acha que o nosso coraçãozinho, se amar alguém, tem que odiar o outro, né? Então, fulano é minha melhor amiga. Mas de vez em quando eu gosto de falar com cicrana. Mas se fulano é minha melhor amiga, então eu vou ter que me afastar de outra fulana. Eu não posso ficar com essas duas, assim, amizade. Não é legal. Eu amo fulano, é minha amiga de todas as horas. Mas não é bem assim, tá, gente? A gente vai fazendo nossas afetividades no decorrer do tempo. A gente precisa ter os nossos sentimentos abertos para todas as pessoas, tá? Então, o respeito, né? De entender o outro como ele é, tudo isso faz parte da afetividade, ok? Devido a essa importância das sensações para a vida humana, a afetividade chamou a atenção para escritores, pintores, poetas e muitos filósofos. Além disso, a própria ciência tem se dedicado a investigar os impactos do amor e da paixão na vida humana. Então, até a ciência, minha gente, falar que poeta fala de amor é a mesma coisa falar, né, de que o rio tem água. Mas, quando a gente fala da ciência estudar o amor, a gente se espanta. Nossa, por que a ciência estuda o amor, os sentimentos, a afetividade? Porque ela vê que isso pode fazer um bem para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso corpo, para as nossas células. Quando a gente coloca cachorrinho para tratamento de criança contra o câncer, aqueles doutores da alegria, cavalo para crianças que têm autismo, por exemplo. Por quê, gente? Porque o sentimento, né, com aquele bichinho que precisa do meu carinho, de alisar, passar a mão, que vai me lamber, que vai me, né? O cavalo que vai me proporcionar leveza, tudo isso vai gerando sentimentos e coisas boas no interior da gente e transforma nossas células, transforma a maneira da gente ver o mundo e encarar, por exemplo, uma doença como o câncer, tá? Página 73. O amor é o bem maior? Será? O amor é um sentimento de aproximação, protege e grande zelo. Esse sentimento induz a um relacionamento marcado pelo entusiasmo, pela simpatia e proteção. Na Grécia Antiga, os filósofos Sócrates e Platão já faziam referências ao amor, né? É muito comum confundir o amor com a paixão e a amizade. Paixão, no grego, o termo se chama pathos, né? Que é um exagero, uma coisa exagerada, mas que não é fixa, né? Que não é como se fosse, para o grego, a paixão seria algo que traz sofrimento, que traz exagero, que traz uma transformação muito rápida, tá? O amor se caracteriza pelo sereno cuidado. Já a amizade, pelos permanentes laços de lealdade. E a paixão pode ser vista como impulso vital. Então, olha aí a diferença entre amor, amizade e paixão. O amor, gente, como está dizendo o livro aqui, é o sereno cuidado. É aquilo que a gente tem assim, a mãe deixa lá brincar, mas sempre tem o cuidado de olhar, de saber onde anda, de querer saber por onde você está, com quem anda, quem são seus amigos, o que é que você está assistindo, né? Ou então o professor que ama seus alunos. Gente, estão estudando, estão conseguindo entender. Na igreja, né, as pessoas que estão ali, o padre, o pastor, seja qual religião, também tem aquele cuidado para que você esteja ali num ambiente agradável, se sentindo bem naquela religião. Então, amor, gente, amor é quando a gente se sente cuidado por outra pessoa, tá? É o sereno cuidado, aquele cuidado que eu não preciso abrir a boca e dizer, olha, fulano, eu lhe amo, por isso que eu tô cuidando de você. Não é necessário. A gente sente até de maneira involuntária que aquela pessoa tá cuidando e tá zelando por a gente, tá? A amizade, pelos permanentes laços de lealdade. Então, a amizade envolve muito lealdade. E vocês sabem disso. Fulana me traiu, por isso que eu não sou mais amiga dela. Fulana falou uma coisa de mim, eu não gostei, me chateou. Então, a amizade, ela tem esses laços de lealdade. E quando esses laços são quebrados, a gente não confia mais nessa outra pessoa como confiava antes. A gente pode até perdoar, não ter raiva, não brigar, não falar mal, mas a gente se quebra aquele laço, né, precioso que tinha antes, tá?
E a paixão é aquela coisa que vem, puf, de fugadas, né? É aquele raio tempestuoso na vida da gente, que traz sentimentos muitas vezes confusos, que a gente, sabe, dói o estômago, né? A gente fica sem fala, sem fôlego.